Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de geografia, né? Nós vamos estar trabalhando a apostila 3, capítulo 4, com os alunos dos nonos A e B. Né? Nós já trabalhamos nessa apostila a parte que fala sobre o quadro natural da África. Então nós falamos de relevo, falamos de geografia, falamos de clima, vegetação. Agora nós vamos centrar muito em aspectos humanos. Então nós vamos verificar como vivem os africanos, como que é a política da África, como que a África está dividida etnicamente, culturalmente. Então nós vamos trabalhar a parte humana, né? Vamos trabalhar a economia também. Então vamos fazer um relato geral sobre a parte humana do continente africano. Primeiro, lembrando que a África, né, ela é muito populosa, né, ela tem mais de 1 bilhão e 130 milhões de habitantes, 1 bilhão e 130 milhões de habitantes, é o segundo continente mais populoso, perde apenas para o continente asiático, uma grande população absoluta. Tem alguns países populosos, né? O país mais populoso da África é a Nigéria. Depois nós temos o Egito, a Etiópia, a África do Sul, a República Democrática do Congo, todos países muito populosos. E essa população do continente africano, ela se encontra distribuída de maneira totalmente irregular, ou seja, algumas regiões com uma maior população, outras regiões com uma população muito pequena. Isso é normal, né? A maior parte dos países do mundo, a distribuição da população ela ocorre dessa forma. Mesmo porque nós temos áreas que são ótimas, excelentes para abrigar a população, enquanto que nós temos áreas não muito boas. Vou citar exemplo. A África tem um litoral muito grande. E o litoral é uma região, né, que tem como ponto forte abrigar uma quantidade muito grande de pessoas. A África tem alguns rios, né, então as pessoas conseguem se adaptar legal às margens dos rios, mesmo porque conseguem praticar agricultura. Né? A África tem muitos lagos, então tem toda uma população, né, que se aloja, né, próximo a esses lagos, porque eles passam a ter a facilidade de praticar a agricultura. Regiões industrializadas, regiões que têm grande quantidade de petróleo, regiões que têm grande quantidade de minérios. Então essas áreas são atrativas à população. Em contrapartida, a África tem duas regiões, né, são chamadas de regiões inóspitas, ou seja, regiões que exigem uma dificuldade em abrigar a população, elas impedem a fixação de toda uma população, que são duas grandes áreas desertas, né, que surgem como dois grandes vazios demográficos. Na parte norte nós vamos ter o Saara, na parte sudoeste nós vamos ter o deserto do Kalahari. Então nós temos dois vazios demográficos dentro do continente africano. Além de mal distribuída, né, a África também ela tem uma grande diversidade. Diversidade de etnia, diversidade de raça. Nós temos uma grande diversidade cultural, culturas diferentes dentro do continente africano, e nós temos uma grande variedade, uma grande diversidade linguística. Né? Então nós temos na África povos de origem árabes, povos de origem bantus, pigmeus, etíopes. Né? Então nós temos uma variedade muito grande, né, de tribos diferentes dentro do continente africano. Então nós vamos observar também, né, no que diz respeito à religião. A África tem uma quantidade muito grande de diversas religiões.
Então nós temos dentro da África, nós temos o islamismo, o catolicismo, a religião cristã, nós temos até o que eles chamam de religião animista, né? Para eles, para os animistas, tudo que tem vida é Deus. Então, nós temos um mosaico, né? Uma diversidade muito grande em termos religiosos. A África, densidade demográfica. Então, eu coloquei aqui um mapa da densidade demográfica do continente africano. Então, perceba que tem dois espaços mais claros. Na parte norte, onde fica o Saara, o grande deserto, e na parte sudoeste, onde fica o deserto de Kalahari. Vocês vão observar que próximo ao litoral, nós temos uma grande quantidade de pessoas, tanto na parte ocidental quanto na parte oriental. Nós vamos ver que bem ao centro também nós temos uma grande quantidade de pessoas, próximo ao Lago Vitória, às margens do Rio Nilo. Então a população ela vai se adaptar melhor a essas regiões. Então vão perceber que a menor quantidade de pessoas estão nas áreas mais claras, ao passo que as áreas vai escurecendo, aí nós vamos ter uma maior quantidade de pessoas. Um continente marcado por dependência econômica, conflitos tribais e miséria social. Dependência econômica. Essa dependência econômica, né, ela ocorre pelo processo de colonização do continente africano. Todos nós sabemos que a África foi colonizada por países da Europa, né, que na realidade eles tomaram conta da região, fizeram uma conferência, ou seja, uma reunião entre eles. Essa conferência teve o nome de Conferência de Berlim, que aconteceu no final do século XIX. Né? A Conferência de Berlim acontece no ano de 1884, 1885, no qual eles dividem a África de acordo com seus interesses. Então, essa reunião teve a participação do Reino Unido, né, da chamada Grã-Bretanha, teve presente a França, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha. Né? Então, cada um desses países foi pegando uma parte do continente africano. E mais que isso, eles redesenharam o mapa da África, né? E cada país europeu ficou com uma quantidade de país, e eles colocaram povos, ou seja, tribos diferentes no mesmo espaço, no mesmo país. Isso gerou uma série de conflitos. Então nós temos aqui dominação colonial europeia. Os europeus tomam conta a partir da partilha da África, né, da Conferência de Berlim. Então eles dividiram a África de acordo com seus interesses. Então diz aqui, dominação colonial europeia que criou fronteiras artificiais. Ou seja, eles foram lá, eles mesmos, né, criaram essas fronteiras, dividiram o mapa da África. Né? Olhem só, eles dividiram etnias comuns e obrigaram etnias diferentes e até etnias rivais a conviverem em um mesmo espaço geopolítico, ou seja, no mesmo país. Isso criou uma série de conflitos. Nós vamos ter conflitos fortes em países como Ruanda, Sudão, né, África do Sul. Então, uma série de rivalidades que começam a acontecer nessa região. Muito por conta do poder na região. Então, nós começamos a criar um monte de governos ditatoriais. E os caras saquearam a África. Né? Teve alguns ditadores que ficaram mais de 30 anos no poder. Tinha ditadores que o Banco Central do país, né, era a sua conta corrente. Então eles
eles saquearam a África. Isso de comum acordo com os países da Europa. Até a Segunda Guerra Mundial, apenas, olhem só, Egito e a Libéria eram países independentes. Até 1951, somaram-se ao Egito e à Libéria a Etiópia, África do Sul e Líbia. Então, o continente africano tinha 5 países independentes. Restantes, todos pertenciam ou todos eram colônias de países da Europa. A independência política e a soberania, na maioria dos países, não só não resolveu o problema, como até agravou a herança colonial e a miséria, né, e a exploração e a barbárie. Por que, na realidade? Porque os países eles conseguiram a independência política. Porém, eles continuaram sendo dependentes economicamente. E esses países, sendo dependentes economicamente, né, eles eram ou continuavam sendo explorados pelos países da Europa, que colocavam governantes que serviam como marionetes, ou seja, faziam o que os países da Europa assim desejavam. Mais da metade da população da África vive abaixo da linha da pobreza. O que é viver abaixo da linha da pobreza? É uma população que vive com menos de $1,25 por dia. Então eles vivem praticamente nada. É como se visse no Brasil, né, com R$5 por dia. Então são pessoas, eles não são pobres, eles passam a ser pessoas miseráveis. Então as pessoas na África morrem efetivamente de fome. Não sei se vocês sabem, mas existem 2 tipos de fome. A fome parcial e a fome crônica. A fome parcial é aquele indivíduo que tem alguma coisa para comer. O que falta na alimentação? Proteína, vitamina. Então, as pessoas elas se alimentam, porém elas não se desenvolvem. A fome crônica é aquela fome onde as pessoas não têm o que comer. As pessoas morrem literalmente de fome. Então é importante que vocês tenham essa diferença de fome parcial e fome crônica. Geralmente cai na prova alguma coisa desse tipo. Aí aparece, apenas para citar, em exemplo, na área da saúde, a África está sendo devastada pela epidemia da AIDS. Então dizem que mais de 30% da população da África é contaminada com o vírus AIDS. E agora, esses tempos difíceis que nós vivemos, durante o tempo dessa pandemia do coronavírus, a África também está sendo alastrada com essa doença, essa doença que começou lá nos países mais ricos, agora chega nos países mais pobres, chega nas regiões mais periféricas. E essas regiões periféricas, como tem um sistema de saúde muito precário, a doença se espalha e mata centenas de milhares de pessoas. A economia da África, né? Dentre todos os continentes, a África é o mais pobre e em condições de desenvolvimento socioeconômico. A África ela é conhecida como economicamente como um continente miserável, né? Porque a economia da África ela é totalmente incipiente, ela é totalmente voltado para a economia primária. O PIB da África, o PIB do continente africano, corresponde apenas de 2 a 3% do PIB mundial, ou seja, é algo irrisório. É importante ressaltar que, por exemplo,
o lucro de empresas como McDonald's, Coca-Cola, até alguns bancos, o rendimento dessas empresas é maior que o PIB de muitos países do continente africano. Aí nós temos os poucos polos desenvolvidos, de desenvolvimento, estão ligados à exploração mineral ou à produção agrícola, onde as commodities, quando eu falo de commodities, são produtos agrícolas ou produtos ou minérios que têm cotação na Bolsa de Valores. E a África, ela representa 90% da exportação desses produtos. Então, a África é muito rica em termos de minérios, a África é muito rica em termos de solo, de clima, de vegetação. Tudo que se planta na África, a África é muito parecida com o Brasil nesse sentido. Além do extrativismo mineral, os países da África têm como atividade econômica a agropecuária, ou seja, o cultivo e a criação de gado. Então a África tem uma economia quase que totalmente primária, ou seja, quando eu falo de economia primária, é economia voltada para a agropecuária e para o extrativismo. Então nós temos as regiões econômicas da África. Nós temos a África Setentrional, no qual nós temos uma região no qual nós vamos falar mais à frente, que é a região do Maghreb. A palavra Maghreb quer dizer onde o sol se põe. É uma região da chamada África Branca, que nós estudamos anteriormente, de população branca, de origem árabe, de religião islâmica. Essa região da África é muito forte no cultivo de produtos cítricos, das oliveiras, ou seja, da azeitona, tem um pouco de petróleo nessa região. Então nós vamos falar um pouco dessa região, dessa parte setentrional. A África Ocidental, no qual tem a Nigéria, e tem o Golfo da Nigéria naquela região, azulzinha aí que vocês estão vendo, o Golfo da Guiné aqui embaixo, tem muito petróleo nessa região. É bom vocês terem claro isso, muito petróleo. A África Central, ela tem muito minério, a África Central. Depois eu vou passar a quantidade de minério do continente africano e vocês vão ficar abismados com o tanto de minério que tem nessa região. Então a África Central também tem um clima mais equatorial, tem uma quantidade muito grande de agricultura de diversas espécies. A parte oriental também, uma quantidade muito grande de minérios, a parte oriental, tem países como Quênia. E na África Meridional está o país mais importante do continente africano, a maior economia do continente africano. Na África Meridional tem a África do Sul, a parte mais industrializada do continente africano. Aqui nós temos a África Branca, como eu passei para vocês, ou África Setentrional. A palavra setentrional quer dizer norte. Região do Maghreb. Região do Maghreb fica muito próxima ao mar Mediterrâneo. Maghreb quer dizer região ou área onde o sol se põe. Produção de cítricos, laranja, limão, oliveira, a produção de azeitona, vinhas, uvas, e, claro, a produção de vinhos e cereais, como o trigo. A pobreza africana não está relacionada à falta de recursos naturais, de maneira nenhuma. Os recursos naturais no continente africano, eles são em grande quantidade. Isso eles dizem que são abundantes. Observem a quantidade de recursos naturais. Então, 97% das reservas minerais de cromo estão na África. Cromo muito utilizado em diversas indústrias,
né, principalmente a indústria automobilística. 85% da platina. A platina é um minério muito utilizado na indústria da medicina, né? A indústria de pinos, para quando as pessoas sofrem fraturas, né? Placas, para quando as pessoas sofrem fraturas. Então, platina é muito utilizada, é um recurso mineral extremamente caro. Mais da metade do ouro do planeta está no continente africano. 50% do manganês, matéria-prima para a produção do aço, 25% da produção mundial de urânio. Urânio é utilizado para a produção de energia, né? Urânio é utilizado também para a produção de bomba nuclear. Então, olha só, 20% está dentro do continente africano. A África também possui reservas de ferro, outro minério importante, bauxita, né, que é o alumínio, fosfato, carvão mineral, diamante, né, e petróleo. É importante, depois eu vou passar como trabalho, aliás, eu vou passar uns 2 ou 3 trabalhos para vocês, no qual eu vou trabalhar com alguns filmes. Vocês vão assistir alguns filmes, né, que vão mostrar muita essa exploração das pessoas em reservas de diamante, né? Um filme que eu vou passar que vai retratar. Um outro filme que eu vou passar para vocês também que vai retratar a questão dos conflitos tribais dentro da África. Então, esses 2 filmes depois eu vou passar para vocês. Temos aqui o país mais industrializado, como eu já tinha passado para vocês, a África do Sul, né? Mais rico em minérios, mais rico em recursos energéticos. O PIB da África do Sul corresponde a 350 bilhões de dólares, dados de 2003, né? 31% da riqueza no setor industrial. Então, a África do Sul é o país mais industrializado. Ela faz parte também do bloco que chama-se BRICS, do qual participam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só para vocês terem ideia do crescimento da África do Sul como país. E aqui, os outros 66% do PIB, né, da África do Sul resulta do setor de serviços, enquanto 3% advém da agropecuária. É isso aí, pessoal. Tá? Vou mandar para vocês alguns exercícios, vou mandar também um trabalhinho. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.